Fala, Yuri, Memento. E aí, Israel, chegou aí ou não? Os... Oi, Luciano, mandei um convite aí, acho que eu te aceitei aqui também. Tá? Vamos ajustando a parada. Psicóloga Fabiana Monteiro. Olá. Opa, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Você quer que eu vire a tela? Porque você vai gravar, né? Por favor, que eu vou colocar no YouTube depois. Aí, Perfeito. Hoje eu abri um ótimo, consultório aqui para ver que a, beleza. que a molecada não dá para fazer em casa, né? Você teve que sair da sua casa e ir pro consultório fazer, né? É. E aí, Gratidão. eu acho que estão ligando aí, né? Deixa eu já pôr o meu domínio silencioso. Boa tarde, pessoal. Se apresenta, fica à vontade aí, Luciano. Bom, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Luciano, né? Acho que vocês já viram um cartaz. Quem não viu, eu sou médico, atuo muito mais na nutrologia hoje, mas eu tenho várias formações, né? Eu estava conversando e O currículo vai demorar um pouco para falar, porque ele tem um currículo aí extenso aí, mas gostaria que você falasse todas aí, fiquei impressionado. que fale, tá? Eu não costumo nem apresentar mesmo muito meus pacientes, mas é muito engraçado porque eu costumo falar que os pacientes mudaram minha vida. Por que isso? Porque na minha primeira formação, eu fiz cirurgia geral, e é muito engraçado que aí tem uma parte até que eu não te contei, tá, Fernando? Quem me apresentou minha esposa foi uma paciente. Uma paciente falava de mim para ela e falava dela para mim. Também foi um Legal. paciente que mudou minha vida. Bom, mas a minha formação foi cirurgia geral, aí eu fiz cirurgia cardíaca, trabalhei uma época no Einstein, no Sírio, São Luís, na Beneficência Portuguesa, na equipe Sérgio Almeida. Vim para Campinas e aí, operando um paciente de 42 anos, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, a medicina não pode ser só isso. Não pode ser apenas ficar, digamos assim, remendando coisas. Eu tenho que ter uma forma de prevenir, algo para fazer de melhor. E naquele momento, eu fiz uma loucura. Um convite de ir para a Austrália, feito pelo Peter Palmer, com toda uma estrutura aqui em Campinas. Eu larguei a cirurgia cardíaca. Na época foi muito engraçado, porque começou a surgir boatos, vários boatos, que eu estava indo para o Canadá, estava indo para a Austrália, surgiram várias coisas, né? Porque eu realmente estava muito
numa ascensão muito grande aqui na região. E, de novo, um paciente tinha mudado minha vida. Eu tinha pensado, poxa, eu jurei para mim mesmo que eu iria salvar vidas. E não que não estivesse salvando ali, mas eu poderia prevenir que aquilo acontecesse, né? E foi atuar na área de terapia intensiva, cardiologia. Fiquei um tempo, fiz a formação de bioquímica, nutrição e fisiologia do esporte no LABEX, Laboratório de Exercício da Unicamp, onde fiquei por 3 anos lecionando como convidado, professor convidado. Fiz a formação de fisiologia do exercício, né, na Unifesp, né, que era o maior centro de fisiologia do exercício. Acho que ainda é hoje em dia, é um grande centro. Depois, atuando, eu tive um paciente de 23 anos, que de novo mudou minha vida. Eu já estava querendo fazer medicina do esporte, já estava com isso na minha cabeça, para completar aquela minha ideia de montar algo que voltasse para a prevenção, mas esse paciente foi muito impactante. Por quê, Fernando? Quando eu estava... me chamaram para ver esse caso, esse paciente, sempre me chamaram para ajudar em alguns casos complicados. E esse foi um paciente que em 24 horas faleceu. Ele tinha 23 anos, aquilo impactou, assim, de eu ficar arrasado, mas completamente arrasado. E quando eu fui conversar com a família, aquilo, olho enche de lágrimas, só de lembrar. Aquilo me deixou mais arrasado ainda, porque era uma mulher com uma criancinha de 4, 5 anos, e eu tenho uma filhinha pequena, né? E a mulher não tinha profissão, não tinha mais parente. Aí, putz, eu fui estudar, falei assim, não, eu vou estudar o que aconteceu com esse paciente, porque eu não quero mais perder paciente assim. E fui estudar por que ele estava tão inflamado. Cheguei à conclusão que vinha do intestino. E estudando essa parte intestinal, eu descobri a nutrologia. E foi onde eu fui fazer a formação em nutrologia. Minha esposa quase me mata, né, porque esse ano eu ainda estou refazendo, vou refazer agora em outro local a nutrologia. Estou fazendo uma nutrologia intensiva, né, que é também uma nutrologia um pouco diferente, e a nutrologia desportiva também. Então, minha esposa, ela acha que eu sou maluco, e eu já tenho certeza disso. Caraca, sensacional. E assim, eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado pela essa parte de prevenção. Eu acho que isso é magnífico, é incrível, porque o seu corpo é aquilo que você absorve, né? É isso que o seu corpo é aquilo que você absorve. Sim. Bom, vou fazer uma outra apresentação também aqui. O médico aqui, Luciano Tarello, ele é nosso aluno, é aluno do curso do Wesley de Defesa Pessoal. E é muito legal, né? Você ter um médico assim, desse gabarito, não só atuando aí na medicina, tanto esportiva, nutrologia, mas também é um privilégio, é uma honra a gente ter ele como nosso aluno do curso virtual do Wesley. E conta aí um pouco aí como é, o que você comprou, o que você adquiriu, o que você está fazendo, já treinou jiu-jitsu? Eu faço luta, eu fiz luta desde os 12 anos, né? Na verdade, assim, eu fui procurar a luta no começo por um motivo errado, eu estava naquela época dos filmes Karate Kid, Grande Dragão Branco, né? E eu vivia apanhando, porque eu gosto de estudar. Então eu saía da escola, tinha aquela questão de arrumar briga, e saía na escola eu apanhava, tal, e aí eu resolvi fazer luta. Aí fui fazer primeiro karatê, com 12 anos de idade, eu fui 2 vezes campeão paulista de karatê. E aí depois eu continuei. De lá para cá, dos 12 anos para cá, eu já fiz jiu-jitsu um tempo, já fiz Muay Thai por um tempo, já fiz capoeira. Capoeira eu fiz muito tempo, por muito tempo mesmo. E resolvi me inscrever aí, porque o Krav Maga, ele tem uma coisa muito diferente, Fernando.
O que eu percebo é o seguinte, a gente quando faz luta, você está acostumado a lutar com as regras da luta. Você está acostumado com aquilo. Só que no dia a dia, na rotina, você não vai ter isso. A questão da defesa pessoal que o Krav Maga passa é diferente de outras lutas. E agora você abriu esse curso, né, de Jiu-Jitsu com Krav Maga. E a gente está acostumado com o Jiu-Jitsu de competição. Eu estou curioso para conhecer esse teu curso. Eu comprei o Krav Maga como defesa pessoal e comprei o Krav Maga para defesa em relação à faca. Mas em breve eu vou estar aí no teu curso, porque eu estou treinando esse e já vou me emendar um no outro. Legal, legal. O propósito sempre meu e do Wesley é levar a defesa pessoal, tanto do jiu-jitsu quanto do Krav Maga Caveira, né? Inclusive agora, né, tem o jiu-jitsu Caveira, já faz 8 meses aí, 9 meses, e focado nessa questão, né? Então, muito legal você ter essa visão, porque a maioria das pessoas acham que o competitivo, né, dentro das regras de competição, é a mesma coisa que defesa pessoal e não é. Existe uma mentalidade por trás, existe toda uma questão de, eu chamo de sagacidade emocional, enfim. E além das técnicas, táticas, estratégias. Então é bem voltado para a defesa pessoal. Quando tiver a oportunidade, vale muito a pena. Fazendo já um merchan aí, né? Tá no nosso Instagram, lá, Jiu-Jitsu Caveira, tá o link. Quem quiser conhecer o nosso site, do nosso curso, é só entrar no Instagram, tá lá na bio. Então, só clicar no link que vai estar lá para vocês conhecerem. Mas vamos começar fazendo pergunta aqui, ó. Tem uns amigos aqui, tem a Thaís, que acabou de entrar. A Thaís é educadora física, fisioterapeuta, está fazendo agora curso de nutrição funcional, é empreendedora também, tem uma empresa de granola. Faz o merchan aí, Thaís, coloca o nome aí da sua empresa. E totalmente artesanal a granola dela, eu recebi aqui. Muito legal, muito gostosa e natural. Bom, vou iniciar. Quais as 3 perguntas que mais te fazem no teu consultório sobre nutrição? A gente já falou isso, vamos começar por aí. Na parte mais voltada para a parte desportiva, né? Para a parte desportiva, a pergunta mais comum é sobre hormônio. Essa é a mais comum, é o que gera maior confusão, é uma coisa que muita gente, às vezes, é extremamente contra, outros extremamente a favor, mas às vezes o que a gente tem que olhar, Fernando, o que a gente tem que estar atento é na base científica. Então vamos lá. A pergunta é, normalmente perguntam se pode ou não fazer hormônio. Eu estava esperando que você fosse fazer as perguntas, mas essa é a mais comum, tá? Vou fazer, mas eu quis iniciar aí com essas 3 que você tinha me comentado, né? Bom, qual que é a questão do hormônio? Hormônio, dá para utilizar? Sim, dá para utilizar. Tá? Hormônio não é de todo ruim, também não é de todo mal, não é de todo bom. O que você tem que estar atento em relação ao hormônio? O hormônio ele exige alguns cuidados. A prescrição hormonal ela exige alguns detalhes que muitas vezes passa despercebido até mesmo para a maioria dos médicos. Tá? Vamos exemplificar um pouco, vamos ser um pouquinho mais claro em relação a isso. Todo hormônio ele tem que ser degradado. Tudo no teu corpo, tudo que é do ponto de vista bioquímico, toda mudança no corpo, ela começa do ponto de vista bioquímico. Depois você tem uma mudança funcional, depois morfofuncional e aí uma mudança realmente do ponto de vista celular. Quando eu falo de hormônio, se eu usar o hormônio por longo prazo, por exemplo, eu tenho um risco de diminuir a produção desse hormônio no futuro, num fenômeno que é chamado down regulation. Então, se eu não sei usar o hormônio direto, vai fazer com que a pessoa corra o risco de ficar estéril. Então, o hormônio, o primeiro cuidado que a gente tem, quando a gente vai prescrever, é fazer impulsos. Pulsos de hormônio. Você faz um tempo, depois você volta, e aí você utiliza coisas naturais. Por exemplo, o hidroximetilbutirato.
ele tem um efeito muito similar ao efeito da testosterona, ou se não, você faz um ciclo com ibutamoren, que estimula seu corpo a produzir o GH, que também tem um ciclo muito similar. Então você vai mudando, vai fazendo ciclagens para que aquilo não aconteça de uma forma a prejudicar teu corpo e impedir a produção hormonal no futuro. Esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Um segundo cuidado é que no processo de degradação do hormônio, muitas vezes ele é depositado no fígado e é chamada esteatose hepática. O que você já ouviu, não sei se você já ouviu falar aquela história de que o cara tomou bomba e no que ele tomou bomba ele teve um câncer de fígado. Isso é muito comum as pessoas falarem. Mas por que isso acontece? Porque antes de você fazer um ciclo hormonal, você tem que ter certeza que a pessoa não tem um grau de esteatose. Então, às vezes, você faz um período de ácido alfa-lipóico, você faz algumas substâncias, alguns quelantes, principalmente de alumínio, né? A gente fala assim dessas garrafinhas aqui de alumínio, que quase todo mundo usa. Eu adoro, a água dela é maravilhosa. Só que isso daí, ele vai depositar no teu corpo. Então, eu uso um quelante 2 vezes por mês e tomo sauna seco também, que ajuda a tirar essas substâncias do corpo. E eu faço sempre meu check-up. Então, o meu fígado, eu sei que ele tá limpinho. Então, esse é um segundo cuidado que você tem que ter. Um terceiro cuidado, ele já envolve um pouquinho mais da questão bioquímica. Na degradação do hormônio da testosterona, ela rouba o radical metil do metilfolato e da S-adenosilmetionina. E quando ela rouba esse radical metil, esse metil ele faz parte de várias reações químicas do corpo. Ela aumenta no corpo uma substância chamada homocisteína. E a homocisteína, em excesso, ela é pró-inflamatória, ela inflama demais o corpo e oxida o corpo. Veja, na nutrologia, a gente luta contra o excesso de 3 reações químicas, que é a glicação, oxidação e inflamação. E a homocisteína, ela age em 2 reações químicas que são prejudiciais ao corpo. E o que acontece? Quando a homocisteína se eleva, você corre o risco de infarto. Então, onde você ouve falar, o cara tomou bomba e infartou. Por quê? Porque o seu sangue ele começa a ficar mais coagulável, é o que a gente chama de sangue mais grosso, né? E aí você pode ter infarto, derrame, várias coisas. Então, um dos cuidados que a gente tem é manter a homocisteína abaixo do nível 10 antes de fazer um ciclo hormonal. Então, assim, usar hormônio, você pode usar, tá? Exigem esses cuidados. Um cuidado também que a gente tem na nutrologia é o seguinte. Gente, exame laboratorial. Vocês vão ver que a maior parte dos exames, eles são colhidos por dispersão matemática. Eles são feitos para a saúde populacional e não para a saúde individual. Não é o exame, o valor de referência do exame não é para o indivíduo. Como é por dispersão matemática, eu digo, por exemplo, que às vezes você pega, por exemplo, a B12, o mínimo é 100, o máximo é 900. Como que o máximo pode ser 9 vezes o mínimo? Quer dizer, 101 está normal, 102 está normal? Não, não é isso. Quer dizer que para 50% da população, aqueles valores são aceitáveis. E aí o que eu faço? Eu vou colocar o valor adequado para aquela pessoa. Então eu vou chegar e falar assim, Fernando, como que tá isso, aquilo na tua vida? Aí você vai falar assim, tá assim, tá assado. Putz, vou elevar um pouquinho a taxa hormonal dele. Aí chega um ponto, por exemplo, que eu estou elevando sua testosterona, e você está perto do quartil superior, perto do nível máximo, e você começa a falar assim, nossa, eu comecei a ficar irritado, estou brigando com todo mundo. Opa, deixa eu baixar um pouco. Então eu passei um pouco o limite do nível dele, e aí eu baixo um pouco. Então eu encontro o melhor ponto do seu nível hormonal. E quando você encontra esse melhor ponto do nível hormonal, a pessoa tem um resultado melhor. Lembrando que, mesmo achando o melhor ponto, a gente faz em ciclos para não ter essa inibição do eixo, né, que é um termo que a gente usa na medicina, que é fazer com que o corpo não pare de fabricar hormônio. É bem extensa a resposta dessa, né?
Mas são todos esses cuidados mesmo, tá? Legal. Vou te fazer uma pergunta aqui, né? Claro. Vou fazer uma pergunta para dois alimentos, dois suplementos, que é muito comum, que é whey protein e creatina. Faz mal? Pode tomar até o final da vida? Não tem problema? É necessário mesmo? Precisa tomar whey protein? Eu falo aquele, né? O suplemento alimentar, whey protein famoso. Diz aí. Bom, vamos começar então com a creatina. Nós vamos falar dos dois, digamos assim, são os dois suplementos mais comuns que tem, tá? Tanto o whey protein quanto a creatina. Começando pela creatina. A creatina é uma das coisas mais estudadas. Existia um mito na medicina de que a creatina poderia causar uma lesão renal, e isso é mentira. É confundido com o exame de creatinina que me mostra sobre o rim. E as pessoas fazendo essa confusão, médicos até, eles achavam que a creatina poderia fazer mal para o corpo. E na verdade não faz, tá? A creatina, ela é muito utilizada, é realmente um dos elementos mais estudados. Para você ter uma ideia, hoje em dia, a gente começa com 20 gramas por dia, por 5 dias. Por que é tão alto esse valor? Porque o seu corpo, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro sistema de energia que você vai utilizar pelos 10 segundos iniciais é o sistema fosfocreatina. E a creatina, ela cria uma reserva no seu músculo. Então, por exemplo, você é do jiu-jitsu, sabe aquela coisa de, putz, eu preciso dar aquele, eu tô com o adversário, tá numa posição e eu tenho que fazer um movimento muito rápido. Esse movimento muito rápido é creatina, é sistema fosfocreatina puro. Então você precisa disso, então você tem que estar com topo. Então hoje a gente utiliza a creatina 20 gramas por 5 dias e depois mantém para atleta entre 2 a 5 gramas por dia. E isso faz com que em 4 semanas você tenha seu estoque completo de creatina no corpo. Ela é muito utilizada mesmo, digamos assim, um dos melhores suplementos. Para quem que tem que fazer? Para quem quer desempenho competitivo, para quem faz atividades de alta intensidade, tá? Não estou falando só de luta, por exemplo, quem faz tênis e dá aquela corridinha do tênis para buscar a bola, isso daí é sistema fosfocreatina. Para quem vai aprimorar o exercício intervalado, e, gente, quem faz luta, faça exercício intervalado. Modifica muito seu potencial desportivo. E para quem tem desordens musculares, tá? O whey protein. O whey protein, ele é o segundo mais estudado do mundo, tá? O whey protein, quando você vai comprar, você tem que tomar alguns cuidados. Ele tem que ter a característica dele ser fabricado, a proteína ela tem que ser obtida pelo CFM, que é o Cross Flow Microfiltration. Porque se não for por esse método, você não vai estar adquirindo um whey protein completo. Ele pode ser utilizado para várias coisas. Se você usa ele antes de um treino, por exemplo, você está usando ele como fonte de energia. E aí você vai usar só como fonte de energia do treino. O que eu costumo prescrever? Para crescimento muscular. E como que eu uso para crescimento muscular? Acabou o treino, os primeiros 40 minutos pós-treino, as células do seu corpo, elas expressam no tecido delas um receptor chamado GLUT4, que melhora o glicogênio. Então é o melhor momento para você ter um pós-treino mais doce. Algo como uma palatinose, algo assim. Passou os 40 minutos, seu corpo já não está mais tão sedento. Embora você tenha receptor GLUT4 em grande quantidade na membrana celular, é o momento em que você começa a reconstrução muscular. Então acabou o treino, você tem que dar 40 minutos e depois disso você pode tomar o whey protein para reconstrução muscular. Só com um único detalhe. Se você quer emagrecer, fala assim, putz, eu pratico esporte, quero ficar forte e quero emagrecer também.
Como que eu uso o Whey Protein para emagrecer? O Whey Protein ele estimula uma coisa que chama GLP-1, que no tecido gorduroso ajuda a quebrar o tecido gorduroso. Então, você toma esse Whey Protein 30 minutos antes das refeições, nos dias que você não treinar. 30 minutos antes das refeições, ele vai estimular a GLP-1, você vai ter uma menor ingestão calórica e, ao mesmo tempo, você vai queimar um pouco mais de gordura. É uma... Tá, a dúvida acho que é muito comum de todo mundo, é assim, tá, eu treino 3 vezes por semana musculação. Um treino normal, não é um treino, né? É o meu caso também. Pro jiu-jitsu, eu devo sempre estar tomando creatina e whey protein ou não? É mais voltado para quem está no alto desempenho? Diz aí. Não, eu acredito que sim. Na verdade, todos os estudos, eles mostram que sim. Tá? O que a gente tem hoje é que, primeiro, né, quase todo mundo tem uma depressão do sistema fosfocreatina. Quem treina e quem não treina. Então, a creatina, eu passo até mesmo para idoso, por exemplo, que tem aquela perda muscular. Então, eu recomendo muito, de maneira muito forte, que você faça esse ciclo, que você coloque no teu corpo o máximo de creatina que você puder, que é aqueles 20 gramas por 5 dias, e depois de 3 a 5 gramas por dia, para completar pelo menos um mês. O whey protein, ele serve, ele é uma fonte de proteína. Então você fala assim, poxa, criança, pode tomar whey protein? Pode. A maior parte dessas substâncias que se dá para criança de suplemento, você vai ler lá, tem proteína do leite, tem o whey protein. Então você vai ver médico falando assim, não, não pode dar para criança. Balela, tá? A partir dos 12 anos, tranquilo, menos de 12 anos, você tem que regrar, porque o excesso de proteína também não é bom. Teu corpo não vai absorver. Não adianta você falar assim, vou comer só proteína que eu vou ficar fortão. Não vai, tá? Seu corpo ele tem o máximo que ele absorve. E o whey protein você pode utilizar, por exemplo, na refeição, no café da manhã, pode utilizar uma parte no almoço, tudo para complementar a quantidade de proteína que você precisa. Proteína, o ideal é você ingerir mais no café da manhã, no almoço, um pouco menos no café da tarde e no jantar quase nada de proteína. Essa é a forma correta para você aproveitar melhor a biodisponibilidade da proteína, tá? Tá, e assim, uma dúvida que eu acho que é comum também. O que comprar? Né? Porque tem N marcas. Eu vi que você deu um detalhe do Whey Protein, né? Que tem que ter essa micro aí, essa coisa, né? Mais filtrada. E assim, você costuma recomendar um específico? Não sei se você pode falar. Como é que não é? Qualquer marca? Qualquer marca que tenha o CFM, ela já é boa. Eu utilizo muito da Essential. Por que eu utilizo dele? Né? Alguns falam Essential. Porque eu já conheço o sistema de fabricação deles e eu tomo a maior parte das substâncias que vêm deles, então eu tenho um bom resultado com isso. Tá? Hoje é o que eu uso de whey protein. Creatina, a creatina você tem que procurar a creatina mais pura. Tá? E é muito complicado, porque a maior parte das creatinas elas vêm contaminadas. Tá? Infelizmente, se você pegar algumas coisas, por exemplo, a maca peruana, que para quem pratica esporte é ótimo, a maioria vem contaminada. O tribulus vem muito contaminado. Folidrone, que é uma coisa legal para quem faz jiu-jitsu, cara, você ganha muito força. A maioria vem contaminado. Então, você tem que ter uma noção de onde você compra. Essas duas marcas, eu prefiro muito da Essential. O Maca Puri, eu compro a marca peruana do... eu esqueci, esqueci o nome da marca. Depois eu lembro, eu ponho para você.
O restante eu mando manipular. Vaca peruana e tríbulos não tem problema nenhum também. Você tem que ver o tríbulos, a questão do tríbulos, você tem que ver quanto que está a testosterona total e livre e quanto que está o SHBG da pessoa. Por quê? Às vezes, se você não tiver uma quantidade adequada de SHBG, por exemplo, você vai tomar tríbulo, você vai até aumentar a testosterona, mas você não vai ter uma fração livre adequada que vai agir. Você vai metabolizar aquilo e jogar fora. Então você está gastando dinheiro. Tá? Muita gente às vezes evita de procurar um nutricionista, um nutrólogo ou algo assim, e acaba gastando dinheiro à toa com suplemento muito mais do que gastaria. Hoje, você tem um site muito legal, tá? Deixa eu puxar ele aqui, é o site da Sociedade Australiana, chama Australian Sport Commission. Né? Nesse site você encontra todos os suplementos que são comprovados. Coisas que são comprovadas. Quer dizer que o que não é comprovado não é para tomar? Não, o que não é comprovado só não tem estudo bastante. Você ainda não tem aquela confirmação científica, mas não quer dizer que não haja. Tudo não teve confirmação científica e até ser confirmado. A creatina não tinha confirmação científica. Né? Até tinha muitos médicos que falavam contra. E tem médicos que ainda falam contra, né? Por incrível que pareça. Mas, basicamente, o que você tem comprovado que faz bem? Creatina, a cafeína. A cafeína você tem que tomar um cuidado, porque a cafeína, se você faz muita taquicardia com cafeína, você corre o risco de ter arritmia. Então, você tem que fazer um check-up cardiológico para utilizar esse tipo de substância, de pré-treino, né? E você tem que ter noção, às vezes, que a cafeína, por elevar a frequência cardíaca, você sai de uma faixa em que você queima gordura para queimar glicose. E isso, dependendo do que você quer no seu esporte, isso não é adequado. Então, ele tem a indicação, por exemplo, para esporte de resistência. Aí é legal você utilizar para esporte de alta intensidade, né, que vai até 60 minutos. Você tem o bicarbonato, mas o bicarbonato é uma coisa péssima. Para tomar é horrível, não sei se você já tomou. Eu acho que não vale a pena. A beta-alanina, ela tem efeito confirmado. A beta-alanina a gente utiliza muito de 4 a 24 semanas e serve para eventos competitivos. Então, assim, pessoa que vai treinar também alta intensidade, ou no final do exercício, você repor a beta-alanina, é bem interessante. E um que eu gosto muito, eu uso como pré-treino, que é o suco de beterraba. Ele é ruim pra caramba, né? Ele é péssimo, mas ele libera óxido nítrico no corpo, ele vasodilata o corpo, e o fato de vasodilatar, você tem uma melhor performance desportiva. Então ele melhora o oxigênio, a capacidade aeróbia. Se você vai ficar um treino longo tempo, né, aí você até pode confirmar para mim, Fernando, mas dizem que o Rickson Gracie, ele ganhava muito as lutas dele quando o cara era mais forte que ele, maior, tal, tudo mais, porque ele cansava o oponente, ele esgotava, depletava a energia do componente e ele mantinha energia. Então o óxido nítrico ele faz muito isso. Ele melhora muito a potência e diminui o gasto energético da pessoa. Isso acontece, sim. É uma coisa que não é incomum, não. É comum. Principalmente cara muito grande, muito, né, pesado. Eles gastam uma energia muitas vezes errada e você acaba se sobressaindo em cima disso. Isso é um fato, é real. E eu te perguntar da beterraba, você já falou. Cloreto de magnésio é um negócio que eu tomo. Diz um pouco aí sobre esse suplemento aí. O cloreto de magnésio em si, ele é um suplemento que ele ainda não tem uma confirmação científica muito comprovada, tá? Ele é muito bom, o magnésio ele é utilizado em um cotransporte junto com o cálcio, em que ele ajuda num mecanismo de contração. Também ajuda na questão do raciocínio, e quando você fala em jiu-jitsu, você não está falando só em uma luta, você está falando num jogo de xadrez. Tá?
O jiu-jitsu ele tem muito essa questão do jogo de xadrez. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, você me corrige. Verdade. E ele tem essa questão de melhorar a sua capacidade cerebral, tem a capacidade de ajudar você a ter um raciocínio melhor na atividade desportiva. Ele faz parte do grupo C, tá? Então ele não é grupo A, ainda não é grupo B, não tem uma confirmação completamente científica no esporte, mas ele tem um efeito anti-inflamatório muito importante. Ele impede a liberação de uma substância que é chamada interleucina 6. E o fato de ter esse efeito anti-inflamatório faz com que a pessoa consiga ter um melhor desempenho, melhor questão do pós-treino. Você tem muito menos lesões. E ele melhora na força, na junção neuromuscular. Esse mecanismo de resposta neuromuscular é uma das evidências que você encontra no magnésio. Ele é um bom, mas é muito difícil ter uma confirmação científica. Por que é difícil ter uma confirmação científica? Porque o solo brasileiro ele já é depletado de magnésio. Tá? Nós temos pouco magnésio. O brasileiro que não toma magnésio, ele já está com problema, com certeza. Então, o nosso solo ele é depletado de magnésio. Então, assim, seria interessante, quando a gente toma esse pré-treino de magnésio, a gente não tem a plena certeza que ele vai ser utilizado naquela via metabólica, mas com certeza ele vai funcionar bem para o corpo. Tá, uma coisa que é bem antiga, né? Tem alguns alunos que têm cãibra, comum ter cãibra. E antigamente, eu não sei se é mito, se é verdade, você não tem que comer banana. A banana não te dá cãibra. Então, eu queria que você falasse sobre isso e o que seriam as causas reais da cãibra. Não, isso aí não tem nada a ver. A cãibra ela não tem essa relação com o potássio. Tá? É muito legal porque você ouvia na Copa do Mundo, né, o Galvão Bueno, antigamente, aquela Copa de 94, que é onde a gente via mais jogador sendo lesionado, tinha muito menos a posição da fisiologia no mundo, né? E você ouvia ele falando, mas não tem relação, tá? Muito pelo contrário. Aí sim o magnésio tem função importante. Como ele atua na junção neuromuscular, que eu falei agora há pouco, é ele quem evita a cãibra. Então a cãibra, esse processo de cãibra, em que você tem uma desorganização das miofibrilas musculares, uma vez que ela está instalada, é muito difícil a pessoa voltar para a atividade esportiva no curto prazo com desempenho. Por exemplo, você teve uma cãibra no meio da luta. Dificilmente você vai continuar aquela luta, mesmo que você faça a extensão completa, reorganize as fibras, seu corpo vai tender para aquilo. Uma forma de evitar, uma pessoa que tem muita cãibra, a gente usa no pós-treino ou no intratreino o magnésio. Ele tem uma função muito importante, mas não tem relação com o potássio. Tá? Isso da banana é mito. A banana também não é a coisa que mais tem potássio, também é outro mito, né? Hoje você usa muito a água de coco para se você quer suplementar potássio, então isso é um pouco de mito. Se fosse definir assim, o doutor, 7 alimentos principais assim para uma pessoa consumir em termos de funcionalidade, de benefício, quem que você escolheria assim para um dia a dia ou uma semana, para os melhores alimentos do mundo, vamos dizer assim? Tá. É muito difícil definir isso, tá? O que a gente tem é que depende muito da atividade desportiva. Nós temos 2 tipos de fibras, né? Nós temos mais do que 2, mas a gente acaba definindo em fibras tipo 1 e tipo 2. E dependendo da atividade esportiva que você vai desempenhar, você pode escolher um ou outro. A gente falou da banana, da questão do potássio, ela não é excelente em potássio. O bom da banana, muito da banana, é o carboidrato. Né? Quando a gente está falando em fibras tipo 2, em que você quer ficar forte e tudo mais, você pensa em algo que vai te gerar carboidrato. E a biodisponibilidade do carboidrato que vem da banana, ela é muito boa para repor o glicogênio muscular. Tá?
Fibra, basicamente, fibra tipo 1. Pensa no número 1, aquele sujeito magrinho, bem magrelo, é o maratonista. É quem vai usar a fibra tipo 1. Tipo 2 é o sujeito forte, é o halterofilista. Então, quando eu estou falando para o desempenho desportivo, para o metabolismo do glicogênio, a banana ela é muito, muito interessante. Batata doce. Batata doce, ela já é bem conhecida, muita gente já usa na academia, ela tem um baixo índice glicêmico, então você não tem aquele pico de insulina. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado no esporte é você ter um pico de insulina. Que quando você tem um pico, logo em seguida cai o nível de glicose, seu corpo, seu cérebro recebe menos glicose, e com isso o seu desempenho cai e cai muito. Tá? Então, é muito interessante no pós-treino a batata doce, ela ajuda você a ganhar mais musculatura. Tá? Os grãos integrais, muito pela questão dos oligoelementos que você vai utilizar, selênio, zinco, várias coisas que são utilizadas no mecanismo de contração muscular também, mas também no desempenho muscular, e que todo mundo fala de cálcio, cálcio, cálcio. Hoje tem a onda do magnésio, mas o zinco ele é tão importante quanto. A granola entra nesse caso? A granola ela é muito importante. Sim, sim. A granola é muito importante. É muito importante você ciclar. Tá? Não ficar dependente só de uma única substância. A granola, ela tem assim diversos benefícios. Tá? A granola, para você ter uma ideia, ela é utilizada na prevenção de câncer. Então, tem uma pessoa aí que trabalha, né, com granola, até depois... Eu vou fazer um merchan para ela. Ó. O Instagram dela é Grãofit. Entra lá, granola artesanal, natural. Minha amiga Thaís, de longa data, Grãofit. Envia para todo o Brasil aí. Sensacional, mas pode continuar aí. Já fiz o merchan. Depois você me dá um pacotinho aí. Não, melhor ainda. A granola ela tem a questão de prevenir diabetes, previne câncer, melhora a contração do coração, melhora o metabolismo da L-arginina nos vasos com a liberação do óxido nítrico. Ela ajuda, auxilia na questão da perda de peso, ela tem um efeito importante na perda de peso, diminui o LDL. O LDL, veja só, ele não é o colesterol ruim, como muitos cardiologistas falam, tá? Você tem 11 subtipos de LDL, 3 subtipos são ruins, e a granola ela diminui essas 3 apolipoproteínas que são ruins, melhora a função cerebral. Então, sim, a granola ela tem seu papel importante. Agora, quando você fala em nutrição do atleta, você tem que pensar o seguinte, peraí, que atividade que esse atleta vai fazer? Porque você tem a questão da nutrição antes do treino, e você tem a nutrição imediatamente no pré-treino, pré-competição. É muito comum, por exemplo, a gente tirar em atleta, na época que eu trabalhava na Unicamp, a gente tirava de alguns atletas o carboidrato por um tempo, coisa de uma semana, colocava mínimo de carboidrato. Hora que chegava um dia antes de uma competição, você elevava o carboidrato, o corpo pegava aquilo e aumentava as reservas lá em cima. E o atleta ele conseguia um mega desempenho, entendeu? Então, isso daí dava bastante resultado. E o carboidrato ele é muito bom nesse sentido. Suco de laranja também ajuda bastante, né? Ele é um suco que ele vai ter a questão de minerais também. A pasta de atum, não sei se você já ouviu falar, o abacate ele não só é bom para a saúde, mas ele é excelente, uma excelente fonte de carboidrato, com mais complexo pro atleta. Então, depende muito da atividade esportiva. O vilão, antigamente, hoje é muito considerado o ovo. Putz, o ovo é um grande mistério. Por que o ovo é um grande mistério? Porque se você pegar uma das maiores instituições de cardiologia do mundo, que é a American Heart, quando ela começou a defender o ovo, ela estava sendo patrocinada pela indústria do ovo. Então,
um dos cuidados que a gente tem que ter, muito cuidado, é olhar quem são os sponsors, quem patrocina aquele estudo científico. Tá? Então, o ovo, você tem tanto estudos a favor quanto estudos contra. O que a gente sabe do ovo? Ele é uma excelente fonte de proteína, sim. É uma excelente fonte é uma proteína que o seu corpo aproveita muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ele serve de alimento para algumas bactérias ruins que tem no intestino. Então, a pessoa que tem muito Clostridium, por exemplo, no intestino, se ela come muito ovo, a tendência de cair o desempenho existe. Então, uma das coisas que você não ouve falar muito, mas que a gente faz quando o paciente vem no consultório, o atleta, eu costumo falar o seguinte: olha, a primeira coisa que eu vou fazer é como se eu fosse fazer uma plantação. Nós vamos tirar as ervas daninhas que tem nesse terreno, que é teu corpo. E uma das ervas daninhas são as bactérias ruins do intestino, aquelas que não vão deixar você absorver direito vitamina B de dado, o complexo B, e principalmente bactérias como o Clostridium. E aí a gente até diminui o ovo no primeiro mês. E depois volta. Depois você volta. Então o ovo, sim, ele tem efeitos bons, mas você tem que estar realmente com o intestino muito bom, porque ele serve de alimento para tudo. Né? E assim, também bem malhada, né? Carne vermelha. Tem muita gente que fala bem, tem gente que fala mal, os veganos não comem, né? Como é que é isso aí? Carne vermelha. Cara, isso é uma eterna briga, tá? Porque assim, você pega muitos bioquímicos, você pega, por exemplo, o doutor Antônio Pacileu, que é um exímio na bioquímica, médica, ele aderiu ao veganismo. Né? Então você tem muitas coisas contras e a favor da carne vermelha, mas também são estudos que são patrocinados. Tá? Todo estudo que fala mal da carne vermelha, ele é patrocinado pela indústria vegana. E todo que fala bem é da indústria alimentícia da carne. Então o que eu posso falar? Eu posso falar das propriedades. Na verdade é uma só. Se você quer ter ferro bem ou biodisponível para o teu corpo, você tem que comer carne vermelha. Não tem como você adquirir a quantidade de ferro que você precisa se você pratica esporte sem a carne vermelha. Tá? Então, você tem que falar a favor nesse caso. Não tem como. O corpo humano ele é preparado para absorver esse tipo de carne. Ao contrário do que os veganos falam, nosso intestino, ele está mais para o intestino do macaco que é vegetariano do que do leão, tudo mais. Mas a gente tem marcada dentária, a gente tem outros elementos que é mais para o carnívoro. Então, o ser humano ele só está onde está porque ele se adaptou. Agora, qual é o lado ruim da carne vermelha? Se você comer muita carne vermelha, o processo de digestão dele é muito mais lento. Então, se você vai praticar uma atividade esportiva, você come carne vermelha, com certeza seu desempenho cai. A carne vermelha, imediatamente antes de uma competição, seu desempenho vai cair. Então, ela tem um momento, sim. No momento pré-treino é muito importante. Você tem que tomar cuidado hoje, porque a carne hoje ela vem com muito hormônio. Né? E isso é um dos cuidados que a gente tem muito quando a gente lida com um atleta. E você tem que tomar o cuidado de ciclar entre carne vermelha e carne branca para você ter uma boa biodisponibilidade de todos os elementos que precisa. Então não tem nada de ruim, não tem como falar contra, muito pelo contrário. Ela tem muitos benefícios para a saúde, a carne vermelha. Legal. Um vilão também, né? Inclusive eu não tomo esse tipo de alimento já faz muitos anos. Inclusive, eu não tinha nada assim contra a lactose, mas pelo que eu percebi, eu me curei de uma rinite e sinusite porque eu parei de tomar leite. O leite também é um vilão, como é que é? Bom, vamos lá. O leite, dentro do processo de absorção de qualquer alimento, nós temos vilosidades no intestino, como se fossem dedos onde o alimento cai e ele é digerido. A grande questão é
que as enzimas que ajudam na absorção do leite, elas ficam nessa ponta, tá? Que é onde você tem a lactase. E aqui embaixo é onde você tem a maior absorção de outras substâncias, por exemplo, carboidrato, proteína, tudo mais. O leite, ele é tão malhado e está surgindo tanta pessoa intolerante ao leite, muito porque essa ponta, quando o alimento passa, ele desgasta e muitas vezes a pessoa tem uma reação inflamatória que simula intolerância. Então você vai ver um monte de teste de intolerância hoje feito de forma errada. O leite inflama o corpo? Sim, o leite inflama. Da mesma coisa que se você comer feijão e você não deixar o feijão um dia antes na água, ele não liberar aquelas substâncias que fazem mal, ele também vai inflamar teu corpo. Sim, o leite inflama. Então, favorece doenças respiratórias, que você citou, de rinite, sinusite? Sim, o leite ele tem esse efeito. Mas isso não quer dizer que você é intolerante. Tá? Para você fazer o teste de intolerância, ele tem todo um preparo que você tem que tomar cuidado. Se eu tiver diarreia, qualquer pessoa que tiver diarreia, no dia seguinte fizer o teste, vai dar intolerante ao leite, por exemplo, pela questão da remoção da lactase. E o leite, ele tem algumas substâncias, principalmente o leite de vaca, algumas proteínas que não são para seres humanos. E se você tiver no seu intestino uma coisa que a gente chama de leaky gut, que é um afastamento das células intestinais, e começar a ter um pouquinho de migração, isso eu gosto de mostrar para os meus pacientes, eu mostro na tela da televisão. Né? A passagem de pequenas substânciazinhas que são por aquele leaky gut, aquele espaço entre as células, principalmente as substâncias, algumas proteínas que vêm do leite, você pode ter uma coisa que se chama autoimunidade. Então, algumas coisas podem estar relacionadas a isso, como tiroidite de Hashimoto, Graves, doenças autoimunes de uma forma geral. Então, o leite ele pode dar esse estímulo todo, sim. Legal. Bom, eu vou abrir aqui para os comentários. Já são 50 minutos de live. Quem quiser fazer algumas perguntas, aqui, a gente vai comentários. Mais 10 minutos apenas essa live. Então, vou deixar a galera participar aí. Ó. Quem quiser fazer uma pergunta, Israel, Ricardo lá do Peru. Ver quem está mais. Eric, Silvinha, Thaís. Quem tiver aí, quiser fazer alguma pergunta aqui para o doutor Luciano Tarello, lá de Campinas. Nutrologia Campinas. É o Instagram. Fiquem à vontade. Os comentários estão ativados. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Mesma coisa, se depois não tiver pergunta, quiser perguntar, pode mandar, viu? Vamos falar de açúcar. Aí, ó, a Thaís perguntou. A Thaís está desde o começo. Instagram, vou fazer um merchan de novo aqui, ó. Grão Fit, a melhor granola do mundo. Grão Fit é o Instagram. Vamos falar de açúcar. Fala um pouco de açúcar aí, Luciano. Bom, não existe crescimento muscular sem carboidrato. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter noção do açúcar. O carboidrato, ele tem papel na vida humana. 50% da sua alimentação, as calorias, elas têm que vir também da questão do carboidrato. A grande questão do carboidrato é como você ingere e que tipo você ingere. Tem carboidratos, que são carboidratos simples, em que eles, quando passam para o sangue, eles liberam insulina demais. E quando liberam muita insulina, aumenta a questão do seu risco de diabetes, faz com que você tenha depois um pouco de hipoglicemia, que no esporte onde você vê a pessoa passando mal, tendo hipotensão. Por exemplo, aquelas pessoas que tomam palatinose antes de treinar, numa quantidade inadequada, ou você via muito com maltodestrina, mas depois não começava a tomar por um tempo durante um esporte mais prolongado, elas tinham algumas hipoglicemias. Então, ela tem essa questão.
O carboidrato em si, ele é essencial para o corpo, tá? E o cérebro só é nutrido com carboidrato, o sangue, as hemácias sanguíneas só são nutridas com carboidrato. Então, isso são coisas que a gente tem que tem que ter essa noção. Ele é tido como vilão. Você vê um monte de dieta para emagrecer, jogando carboidrato lá embaixo. Você consegue emagrecer com carboidrato baixo? Sim, você consegue emagrecer. Mas às custas do quê? Às custas, muitas vezes, de perda muscular, às custas de perda da água intramuscular. E quando a pessoa retoma aquele ganho de peso, ela retoma o ganho de peso com um quadro muito, muito pior. E o açúcar, assim, aquele açúcar refinado, chocolate. Chocolate também é uma briga, né? Já vi médico falando bem, já vi médico falando mal. Açúcar refinado, aquele outro açúcar lá, o granulado, sei lá. Todos eles elevam, por serem carboidratos simples, eles elevam a insulina, tá, Fernando? Uma coisa que eu faço aqui com os pacientes é calcular o ROMI-R, que é a chance de você se tornar diabético. E aí a gente começa a trocar o carboidrato que você usa de um carboidrato mais simples para um carboidrato, às vezes, mais complexo. Ou deixar o carboidrato simples no pós-treino. Que, por exemplo, a hora que acaba um treino, o que acontece? A glicose, para ela entrar na célula, ela tem um estímulo de uma substância chamada AMPK. Esse AMPK leva uma porta para fora da célula, que é por onde passa a glicose. Essa porta se chama GLUT4, e quem abre essa porta é a insulina. Então, na hora que você acaba o treino, você tem um monte de portas para fora da célula e um monte de insulina circulante. Então, nesse momento, às vezes, um carboidrato simples, ele pode te ajudar, sim, na reposição do glicogênio muscular. E ele é extremamente benéfico. Só que você tem que tomar cuidado na quantidade para não ter uma liberação acentuada de insulina e ter hipoglicemia depois. Então, tudo isso tem que ser calculado para o teu peso e para as especificidades do seu corpo. Alguns pacientes, eu meço o metabolismo do carboidrato, eu mando um exame que eu faço de ácidos orgânicos lá para Barcelona. Então, eu tenho pacientes hoje na Irlanda, eu tenho paciente na Inglaterra, tenho uma paciente que é da Alemanha, mudou agora para a Alemanha, tenho uma paciente em Nova York. Todos eles, como é mais acessível para eles, eu faço exames de ácido orgânico e a gente mede, fala assim, ó, putz, isso aqui é a quantidade ideal para você, esse tipo de proteína, assim que seu corpo funciona, é outro nível, né, de medicina. Aqui no Brasil é muito caro fazer isso tudo. O chocolate, para finalizar, o que você me diz? Acima de 70% emagrece. É mito esse negócio de só chocolate engorda. Tá? Tem a quantidade diária, agora não vou lembrar de cabeça, se eu não me engano são 20 gramas, 50 gramas, acho, diário. Eu vou pegar depois e passo, para não passar a informação incorreta. Tá? Mas ele tem um efeito de emagrecer, ele tem um efeito de proteção cardiovascular, ele tem um efeito de diminuição do colesterol, melhora do endotélio vascular, que é quem reveste os vasos, melhora a função sexual masculina. Tá? Então, ele tem vários efeitos benéficos quando o chocolate é acima de 70%. Menos de 70%. Não tem estudo comprovado mostrando eficiência ou benefício. No pós-treino, você pode usar no pós-treino imediato, porque ele vai ajudar, sim, a recompor o glicogênio muscular e hepático, mas só aí, menos de 70%. Entendi. Faltam 4 minutos para terminar a live de 1 hora. Bom, gratidão de coração. Cara, muitas informações assim, acredito que bem pontuais, bem precisas, que a maioria das pessoas tem dúvida, pelo menos eu tinha, né? E gratidão aí de disponibilizar teu tempo aí, essa tua parte toda que a sua sabedoria, seu conhecimento conosco. De coração, gratidão de coração. E muito feliz
em você fazer parte aí da família Caveira. E tamo junto. Se você precisar, Eu que estamos à agradeço disposição. muito. Desculpa, eu agradeço muito o convite, viu, Fernando? É legal porque surgiu uma dúvida de uma pessoa lá no grupo e a gente começou a conversar. Uma live não dá para mostrar tanta coisa, né? Eu adoro, porque aqui, ó, hoje você está no meu consultório. Se você olhar, tem uma televisão aqui, onde eu abro a televisão, mostro para o paciente, ó, isso aqui está acontecendo no teu corpo, é isso aqui que a gente quer para os seus objetivos, entendeu? Então, é muito mais dinâmico. E na live a gente tenta explicar, mas se não ficou muito claro alguma coisa, pessoal, só me mandar a pergunta lá. Eu mando áudio, às vezes eu mando figura mostrando, e pode ficar tranquilo que ficar sem resposta ninguém fica, não. É isso aí, Nutrologia Campinas, né? Só mandar lá o direct, quem tiver alguma dúvida. Quem for de Campinas, vou colocar no YouTube essa live. E vou ver, acredito que eu coloque também lá no Jiu-Jitsu Caveira, conversar com o Wesley, né? Porque é um aluno nosso, no nosso grupo VIP. E rico aí em informações e conhecimento. Com certeza vai agregar todo mundo que assistir essa live. Até a próxima, gratidão. E você aí que ainda não é, vem ser caveira. Valeu! Obrigadão pelo convite. Tchau, tchau.